vamos conhecer melhor a Dani com aquela pergunta tradicional. Daniela, como que o futebol americano entrou na sua vida? Foi com a NFL? Foi de outra forma? Como que foi? Não foi nada mágico, né? Não vou falar que foi. Tem muita gente que conta aquela história, viajei para fora, curti e tal. Não, na verdade, veio da forma acho que mais simples podia vir. Zapeando pela TV, aquelas coisas, final de noite, domingão, você já não tem mais nada para ver. Aí você começa a dar aquela olhada nos canais e tal. Aí você passa e olha, fala, meu, o que é isso? E aí você começa a assistir sem entender bulhufas, obviamente, não entende nada. E aí eu falei, pô, interessante, mas não tinha me pegado justamente por não entender tanto as regras. Na época eu trabalhava com um colega que já assistia há bastante tempo, torcedor do Denver Broncos. E aí, graças a Deus, ele não me influenciou pessimamente para torcer esse time. Ele já assistia há bastante tempo mesmo, né? Porque Exato. Para ser torcedor do Broncos. E aí ele falou, pô, eu acho que você vai curtir, vamos fazer o seguinte, vamos assistir os jogos em casa mesmo, e aí a gente vai trocando ideia por WhatsApp, eu vou meio que te explicando, você vai me perguntando, e aí foi nessa, basicamente assistindo a um jogo e trocando ideia, e ele falando, é assim, assado, explicando mais ou menos, aí realmente depois que você pega gosto, você vai procurar saber mais, procurar estudar sobre o esporte, ler, o Wikipédia está aí para dar esse primeiro panorama sobre o esporte, e foi assim, então foi de uma forma bem simples, óbvio, naturalmente isso se tornou mais fácil por ter alguém próximo que conhecia, que poderia me explicar as regras, poderia me falar, né, como é que funcionava, então aí depois foi só realmente escolher, muito bem escolhido, um time maravilhoso como o meu Philadelphia Eagles aqui, Isso que eu ia te perguntar. Você não foi pro lado dos Broncos. Além disso, a gente pode dizer que o responsável real por você decidir acompanhar a NFL foi o tédio de domingo à noite, porque foi assim que você achou o jogo. Mas aí agora você tem que explicar como que você foi parar no Philadelphia Eagles. Foi escolher o Philadelphia Eagles para torcer. Eu acho que, assim, todos os casos que eu já ouvi falar de gente que começou a gostar sobre esporte, lógico, tem gente que acaba torcendo por influência de alguém muito mais próximo, um namorado, uma namorada, um pai e tal. Mas a maioria das pessoas, como não é cultural no Brasil a gente assistir futebol americano, a maioria das pessoas gostam, porque eu acho que a filosofia o time te escolhe, velho. Você vai assistir vários jogos e você vai assistir o jogo daquele time e você vai falar, pô, é esse time, gostei por N motivo, seja por causa de um jogador, a forma como o time joga, isso não importa, mas ele vai te conquistar. Só que eu conto uma versão mais da brincadeira, porque sou torcedora do Palmeiras e falo que só escolho os meus times que são verde. Por isso que torço para o Philadelphia Eagles, por isso que torço para o Boston Celtics. O único problema no caso da MLB, que eu sou Mets, então aí eu abri uma exceção para a cor. Time verde mas, de assim, passarinho, Ticas. Olha isso, é time verde de passarinho. Quer me matar, é a combinação que não presta. Combinação perfeita, olha, combinação perfeita. Mas basicamente assim... Para constar os nossos apoiadores, inclusive a Tereza Bernardes, que participou com a gente da primeira vez que a gente participou do podcast delas, são os representantes oficiais da torcida Philadelphia Eagles, o nosso grupo de apoiadores. Tanto a Tereza quanto o Felipe Bertelli, que também é palmeirense, estão aqui comemorando o time que a convidada escolheu lá na época que ela começou a acompanhar a NFL. Mas muita gente acha, você gostou, você começou... Aí vem aquelas comparações, né? Mas você começou a torcer lá em 2017? Por causa... Não, gente, eu comecei a torcer antes, tá? 2015, 2 anos antes do Super Bowl, então não venha com essa história de modinha. Então fala sério. Fala sério pra gente, né? Você gostava de ver a pancadaria que dava na arquibancada, porque era isso óbvio. que tinha. O jogo do Philadelphia era todo jogo tinha confusão na arquibancada, você sabia o que era. Era os caras tentando se divertir, porque em campo você não conseguia ver nada. Mas sabe que depois de um tempo, óbvio, procurando saber e tudo mais, aí você vai estudar todos os times e vai estudar, óbvio, o time que você escolheu. E aí eu fui saber sobre a torcida do Philadelphia e eu, particularmente, me identifico muito, porque eu não sou o tipo de torcedora, seja qual for o esporte que eu esteja torcendo, seja futebol
para o Palmeiras, ou mesmo para a seleção brasileira, ou qualquer outra. Eu não sou o tipo de torcedora que passa pano pro meu time. Eu sou o contrário, eu sou aquela que, sabe, tipo, eu falo, pô, mas perdeu porque é burro. Todo mundo falou no Super Bowl que teve de Kansas e Eagles. O Eagles jogou muito bem. Eu falei, não, jogou mal, teve aquele fumble, foi culpa nossa, perdemos porque somos um bando de incompetentes, sabe? Eu me represento muito com aquele meme daquela faixinha da torcida do Corinthians, é incompetência. É basicamente isso. Então, aí depois eu fui procurar saber, eu falei, pô, realmente eu tô no time certo, porque até com a torcida eu me identifico. Então, tá tudo em casa, tá tudo como deveria ser. Deixa eu só fazer um parênteses que quando a gente fez a abertura falando do sistema, a gente nem sabia que a Dani torcia para o Palmeiras, tá? Aproveitar para mandar um abraço também para o Grey e para o Rodrigo Felício, os nossos 2 defensores do sistema, e de Abel Ferreira, lá na NFL de Certa Diretoria. Eu tô pensando bem aqui, acho que eu até dei sorte, porque o Wallace que me mostrou futebol americano, mas não fez nenhuma menção para eu torcer pro Dolphins. Então, pelo menos dessa aí eu escapei ileso. Mas aí também, né? Giants, Dolphins, Pô, mas peraí, eu comecei a torcer em 2011. Eu tive muita alegria assistindo o Giants, muita alegria. Se eu tivesse torcendo pelo Dolphins desde aquela época, eu não teria tido um ano para me alegrar. Muita também, né? Um exagero retórico aí para dar força ao argumento. Vai. Tá? Mas, Dani, quem, assim, né? Ídolo do Philadelphia Eagles vai ser difícil. Mas quem que é o ídolo para você no time e no esporte de uma maneira geral? Assim? Aí, no esporte pode ser sem ser do Eagles, tá? Inclusive, eu recomendo que você escolha alguém fora do Eagles, assim, seria uma boa ideia. Cara, é óbvio que, assim, no Eagles, considerando a temporada que eu comecei a assistir e tudo mais, eu não posso... Lógico, você pode falar, mas Dani, tinha o Vic e tudo mais. Sim, mas eu não acompanhei o cara jogando, né? Eu acho um pouco complicado, eu particularmente, a minha opinião, falar que o cara, para mim, é o cara mais, sabe, foda do meu time, se eu não acompanhei o cara, né, no jogo. Óbvio que eu tenho um carinho muito forte pelo Nick Foles, por tudo o que rolou no Super Bowl e principalmente nos playoffs. Eu sou conhecida entre os meus amigos e tal como uma das principais haters do Carson Wentz, já não é de hoje. Eu tenho um problema muito sério com o Wentz e para mim foi uma grata surpresa. Não estou falando que eu fiquei feliz com a lesão, tá, gente? Porque não é isso. Mas o fato do Nick Foles ter ido muito bem. Então, assim, sabe, de uma forma contemporânea, eu colocaria o Nick Foles, por mais que ele tenha tido um prazo de história no time muito pequeno, né? Mas, assim, desde quando eu assisto, para mim, eu considero ele como um cara que eu tenho mais sentimento e tudo mais. Lógico que da era nova, a gente tem outros tantos jogadores. Eu gosto muito do Kelce, acho que ele faz um trabalho excelente. Então, se você for falar, o cara que representa o espírito de Filadélfia na atualidade, para mim, é o Jason Kelce. Tá? Por tudo que ele demonstra dentro e fora de campo, por toda a qualidade técnica que ele tem, pela perseverança que ele tem, por ele ser um dos principais críticos quando o time dele também erra, o que é muito similar ao que acontece com a torcida. Então, dentro de campo, você vê essa autocrítica, o que eu acho muito importante para o esporte, de uma forma geral. E, cara, por toda a história, o que ele faz fora de campo para o time, o que ele participa, o que ele gosta de estar ali com a galera, isso eu acho que é muito legal. Então, se eu for citar, 2 nomes, eu acho que Nick Foles, por ele ter feito o que ele fez, por ter quebrado a barreira e trazido uma jogada muito icônica, então não tem como não falar do cara. Mas no espírito Philadelphia Eagles, eu vou dizer, óbvio, que vai ser o Jason Kelce. Agora, no apanhado geral do esporte, para mim, ainda é Tom Brady. Não tem... Por mais que possa parecer chover no molhado, eu posso falar de Dan Marino, eu posso falar de Joe Montana, mas, cara, o Tom Brady é o Tom Brady, ele é o cara. Tipo, ele quebrou zilhões de barreiras, entendeu? Ele ganhou os 59 Super Bowls, entendeu? Então, e não só isso, o fato dele ser o quarterback mais longevo da liga, um monte de recorde, um monte de coisa, jogando na qualidade que ele jogou, no alto desempenho, sabe?
ter saído do Patriots, em que existia aquele estigma, será que é o Brady que faz o Bill Belichick ser quem é? Será que o Bill Belichick faz o Brady ser quem é? E ele sair do time, mudar todo o ambiente em que ele estava, ir para um ambiente um pouco mais hostil, porque ele não conhecia ninguém, vamos dizer dessa forma, e o cara conseguir ganhar um anel, porra, isso é fora da curva, não tem como não falar. Não, foi a prova definitiva mesmo. Ele conseguiu, e eu acho que foi muito bom, só tentando encurtar um pouquinho, eu achei que foi muito bom ele sair do Patriots, não só por raiva do Patriots, nem nada nesse sentido, mas por ele tirar esse estigma, tá ligado? Por ele sair e realmente você poder desassociar ele do Bill Belichick, desassociar ele do Patriots e mostrar que ele é um atleta, é um esportista, ele, integralmente, independente de onde ele esteja. Então, Tom Brady, para mim, é o cara lendário da liga. Assim, não, você está certíssima. E você acertou 2 pênaltis. Você conseguiu um milagre. Você trouxe um cara do Eagles que realmente eu respeito muito, que é o Jason Kelce. Ele o melhor Kelce. Não tem como. O melhor Kelce. Melhor Kelce. Só para não perder aqui, o Felipe Pertelli comentou aqui que até eu torci para os Eagles no Super Bowl que vocês venceram contra o Patriots. Cara, eu sou o cara honesto, eu vou ser bem honesto. Eu assisti esse Super Bowl no cinema e, cara, eu levantava da cadeira e fazia fly, Eagles fly, e fazia isso aqui quando o Eagles fazia alguma jogada em cima do Patriots. Porque o meu ódio pelo Patriots era maior do que o meu ódio pelos Eagles na época. Eu postei foto do Rock, da estátua do Rock na escadaria no dia seguinte. No dia seguinte, não, assim que acabou o jogo. Não, então eu confesso, tá? Felipe Bertelli, você me pegou na curva, tá? E Dani, qual que para você foi um jogo assim inesquecível? Aquele jogo que te marcou assim? Cara, ó, tem vários, mas óbvio que vou chover numa olhada, falar do Super Bowl e tal. Mas para sair um pouco do óbvio, eu vou falar de um jogo da temporada passada que eu comentei, foi o primeiro ano que eu comentei jogo, né, com a narração do Carlos do Cantadas, lá pelo pessoal da rádio da Kickoff. E, cara, foi Vikings e Colts. Eu comentei esse jogo. Primeiro, você como telespectador, já é absurdo você assistir um jogo desse. Aí você tem o plus de estar comentando esse jogo. E eu, no caso, eu tenho um plus aí elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu lembro claramente no começo do segundo tempo, né, lá no terceiro quarto, não tinha nem. O Vikings ainda estava lá, aqueles 33-0, aquela coisa horrorosa e tal. E deu ter justamente falado, cara, existe a possibilidade do Vikings virar, porque o Colts tem a tendência de ceder muitos pontos no segundo tempo. Fiz toda uma análise e eu lembro que um amigo meu, torcedor do Vikings, e o próprio Carlos estava narrando, falou, ok, mas sabe, tipo, e esse meu amigo torcedor do Vikings falou, Dani, pelo amor de Deus, que mundo que você vive, anjo? Como assim? E, cara, de repente a coisa foi indo, e depois todo mundo falando, eu não acredito que você falou isso, eu não acredito que você estava certo. Então, acaba entrando com um carinho maior esse jogo, primeiro por ter sido a maior virada da história da NFL, primeiro por ter sido com um time que eu simpatizo muito, que é o Vikings, tenho um carinho, acho um time muito legal, ainda mais depois que se livrou do técnico anterior, mas por estar comentando, entendeu? E você comentar uma virada como essa é algo muito, muito único, assim, sabe? Independente se você faz uma carreira jornalística ou não, é muito legal. Então, esse jogo, para mim, eu sempre tenho memórias muito, muito gostosas e muito positivas com ele. Dani, você falou aí de um comentário de um jogo importante, né? De sentir o jogo diferente, mas a gente tem aquela hora que a gente para de ser só torcedor e algum amigo seu te coloca na roupa, quer dizer, alguém te chama, te convida para poder produzir conteúdo sobre a NFL e você decide fazer isso. Quando é que você tomou essa decisão? Como é que foi para você? Teve um convite mútuo, algum amigo te sequestrou, te obriga a ficar aqui, porque senão ele rompe a amizade com você e nunca mais te fala, o seu cunhado também te coloca na jogada. Como é que foi isso? Como é que você começou a produzir conteúdo para a NFL aqui no Brasil? Na verdade, foi assim, justamente por eu ter tido alguém que me ajudou, que me ensinou sobre as regras, né, me deu um pouco mais mastigado, eu, quando comecei a assistir, eu comentava com alguns amigos e eu sentia essa necessidade da parte deles. Eu falei, pô, vou procurar páginas que falam, mas que falam tentando explicar, tentando desenvolver mais
sobre o assunto. E aí eu pesquisei páginas feitas por mulheres também, e aí eu vi que tinha uma ou outra, mas que já tinha acabado, se desfeito por uma questão ali de conflitos e tudo mais. Isso é um dos motivos pelos quais eu não divido com ninguém, tirando o podcast que eu faço com o Luna, mas o Ticas Esse é tinha perguntado. Um dos motivos que a gente divide, porque a gente se estapeia aqui e na vida real a gente se ama. Então, mas é muito difícil, assim, sabe? Eu acho muito difícil. E é um projeto que, para mim, eu gosto muito. Então, sabe quando você tem aquele filho ou aquele cachorro, aquela caneta preferida que você não quer deixar ninguém usar? É isso. Resumindo, é isso. É puro egoísmo da minha parte. Mas, seguindo, eu fui procurar, não achei. Eu falei, pô, acho que seria alguma coisa legal, algum nicho legal. Isso foi no final de 2019. Nem mesmo a NFL Brasil ainda estava tão difundida, acho que nem Instagram eles tinham, se eu não me engano, ainda estava num processo da NFL entender o Brasil e tal. E aí eu comecei com vídeos pontuais, curtos, explicando coisas simples, sabe? Por que a bola é oval, quais são os jogadores, o que um quarterback faz e tal. E aí isso foi ganhando uma certa proporção, e aí eu fui crescendo justamente vendo e fazendo análise, e aí a coisa só degringolou, vamos dizer assim, brincadeira, mas só aumentou, óbvio, criando cada vez mais conteúdo. Aí tive o canal no YouTube com uma outra colega que acabou saindo, aí agora o podcast, mas o Instagram sempre muito fixo, assim, ele realmente é o que o Instagram e o Twitter é o que não muda. E aí, só um parênteses de bastidor, quando a gente brinca na abertura que a Dani é a banda de uma mulher só, é porque quando a gente vê a quantidade de conteúdo, é podcast semanal, é um Instagram que não para de atualizar, e você vê o Adam Schefter na sequência, você parece que tá antes quase no Peak Zone, antes do Adam Schefter, pela velocidade com que ela consegue produzir. E aí eu comecei a mandar as mensagens, né? Oi, ADM, tudo bem? Queria saber se a Dani topa. Aí não respondeu, fui na outra. Oi, ADM, tudo bem? Oi, estagiário. Aí a Dani respondeu, né? Ah, não, porra, top sim e tal. Eu falei, ah, tá, mas a sua equipe são quantas pessoas? Ela, uma. É o que você tinha mandado no do podcast, né? Caraca, e do podcast que eu faço que eu quase não vejo. Caraca, uma pessoa só, porque são várias redes, é conteúdo frequente, regular, diário e absurdo de volume, assim. A gente sabe o trabalho que dá, e é por isso que a gente admira e respeita muito o trabalho do Peakzone, mais ainda sabendo que é o trabalho de uma pessoa só. E aí, vou até puxar uma pergunta do chat aqui, do Escolástico. Ele pergunta se você é jornalista. Não sou jornalista. Por mais que eu goste, assim, mas não sou. Sou formada em Direito, sou o puro creme do advogado. Não, mentira. Sou formada em Direito, mas também não atuo como advogada, graças a Deus. Eu sou o bom e simples servidor público, aquela pessoa que bate carimbo, aquela pessoa que te atende muito educadamente. Não, brincadeira, mas eu não tenho nada de jornalismo, apesar de admirar. Tenho alguns colegas que são jornalistas, que trabalham com o esporte, e eu acho uma profissão, agora que eu, de uma certa forma, faço isso, né? Acho muito difícil, porque você tem que estar constantemente muito ligado, cara. Então, é isso que o Ticas falou, de você estar sempre criando e tal. É realmente uma coisa insana, apesar de que eu acho que eu já entrei mais ou menos numa velocidade de cruzeiro, assim, e só que eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo mesmo, que se você for ver, tem zilhões de postagens ali que já estão prontas, é só soltar, entendeu? Porque senão você não tem final de semana, eu trabalho com outra coisa, eu não faço mais nada. Então, assim, aí com isso eu consigo tentar dar uma segurada. De final de semana eu diminuo bastante a quantidade de postagem, até mesmo para você poder viver, né? Senão. Vê jogo, vê jogo também. Cara, nossa, no começo da página, gente, eu fiz a imbecilidade de querer acompanhar draft ao vivo. Minuto a minuto. E eu fazia as artes. Cara, não, juro. Depois do dia 1, eu tava podre. Eu falei, não, nunca mais vou fazer esse negócio, esquece.
entendeu? Draft, quem quiser, vai vendo aí mais ou menos. Assiste. Quem quiser, assiste. Deixa eu emendar uma pergunta também aqui do chat, ó. O Arthur Balzano está perguntando quando tem episódio novo do Pink Zone no Spotify. E eu vou emendar com uma outra pergunta sobre como é que é o cenário, Dani, da participação feminina nessa produção de conteúdo e na mídia. Você já falou um pouquinho aí que você foi produzir conteúdo porque não encontrou conteúdo produzido por mulheres e mais voltado para o público feminino. E como é que você acha, como é que você considera a participação feminina de lá, desde quando você começou até agora, e na mídia em geral, mídia de NFL Brasil mesmo, a galera que comenta os jogos, que está inserida nesse ambiente? E aproveita e fala para o Arthur aí quando é que vai sair episódio novo. Hoje já saiu, né? Por enquanto tá saindo toda terça. Aí, quando começar a temporada, a gente vai botar para quinta, porque, né, vamos combinar que não dá para fazer, não dá para gravar durante o Sunday Night. Mas, por enquanto, tá saindo de terça-feira, então, terça-feira que vem já tem episódio. Inclusive, a gente falou sobre um dos temas que a gente já vai falar aqui, que é o do DeAndre, obviamente. Sobre essa questão de mulheres criando conteúdo esportivo de uma forma geral, especificamente com relação à NFL, na época, quando eu comecei, existia o NFL de Bolsa e o Luluzinha, que já tinham acabado. Então, eram as referências que a gente tinha, mas, infelizmente, como eu falei, depois eu fui descobrir que por situações ali de conflito, às vezes interesse de algumas pessoas, e é muito pesado de você manter isso sozinho, é muito complicado. Então, acabou se desfazendo. Na época, eu não conhecia o esportismo, né, das meninas também, que depois eu vim a conhecer. Então, assim, na época que eu comecei, realmente, eu não estou nem querendo me colocar aqui como uma referência nem nada, mas não tinha mais, né? Então, eu acabei meio que tentando resgatar um pouco isso. Atualmente, existem, por exemplo, como eu falei, as meninas do esportismo e tal, mas a gente tem mais criadoras de conteúdo. A Vevito conseguiu um reconhecimento muito grande, muito legal sobre isso. Existem outras criadoras de conteúdo, mas normalmente são pessoas mais, não vou dizer sozinhas, mas ali nas suas páginas pessoais, então no seu Twitter, em que acabam comentando outras coisas também. Então, de uma forma exclusiva, que eu conheço, tá? Pode ser que tenha outros, se tiver, me mandem na DM, porque eu gosto de conhecer, eu acho legal, quanto mais gente puder criar conteúdo, seja menino, seja menina, seja o que for, eu acho que vale muito a pena, enriquece o esporte. Mas até onde eu sei, agora só exclusivamente por mulheres, só tem realmente a minha, que sou eu, e as meninas do esportismo, até onde eu sei. Sobre a questão de ter mais mulheres falando, a gente tinha a Paulinha, né? A Paula era comentarista e acabou saindo e tudo mais, porque a vida de comentarista também não é muito fácil. Eu conheço algumas pessoas que trabalham e trabalharam na ESPN e é muito complicado. A gente eu também, querendo ou não, fazendo alguns comentários na rádio, eu sei como é que é. São horários muito ingratos para a gente que vive no Brasil, então é muito difícil você abrir mão da sua vida para domingo à noite você estar 1h da manhã comentando um jogo, tá ligado? É muito difícil, você tem que ter um esquema de rotina de vida muito flexível para isso dar certo. Né? Só que eu particularmente sinto falta, eu acho uma grande coisa a gente ter a Giane, que faz comentários de arbitragem na ESPN, mas eu acho que poderia ter mais. Eu acho que a gente poderia ter narradoras, né? A gente está conseguindo um espaço muito grande, muito legal. O próprio Casimiro, né, está fazendo isso, né, tentando normalizar mulher narrando, mulher comentando, mulher fazendo reportagem, Copa Feminina, o esporte feminino de uma forma geral. Então, isso é uma coisa legal. Mas eu, particularmente, tento não me prender exclusivamente nessa bandeira. Tá? Muitas pessoas já chegaram a me cobrar, mas então você não pode comentar sobre o atleta tal, o fulano de tal, porque ele agrediu uma mulher. Só que aí é que tá, você tem que saber diferenciar o que é militância do que é jornalismo ali, do que é informação. A gente aqui faz disclaimer. Toda vez, por exemplo, que eu vou falar do Rio, eu já falo que ele é bandido mesmo e tal, e depois tem que comentar a jogada, não tem jeito. Mas você tem ele fez a jogada, ele é um bandido, mas ele fez a jogada.
Entendeu? Você vai falar o quê? Você vai... Então, tem um pouco isso, mas eu vejo a cada dia mais mulheres comentando, querendo saber sobre esporte, então isso eu acho que é muito legal. Então, só tem a agregar mesmo. E assim, as pessoas se unirem de uma forma geral para enaltecer o trabalho do outro, sabe? Independente se é homem ou se é mulher, eu acho que, particularmente, eu tenho uma crítica com relação à galera da NFL de uma forma geral. Eu não sei sobre os outros esportes, porque eu não falo sobre os outros esportes, mas eu acho que a galera poderia ser mais solidária e tentar ali realmente enaltecer, porque, mano, tem espaço para todo mundo para falar sobre esporte, sabe? Principalmente o Twitter, como a gente comentou, que é uma rede ali tóxica. A gente estava comentando antes de começar a gravar sobre o nosso Twitter, a gente não tem muita frequência, a gente não acompanha muito. As poucas vezes que eu pessoalmente tentei interagir e fui investigar o que era tal bolha NFL Twitter, e aí eu achei que era um ambiente muito tóxico, uma molecada assim, com uma vibe muito ruim, e aí cada um vai, faz a página da torcida de um time específico e começa a brigar, começa a tretar, você escondido atrás de uma página que você não tem como ser identificado, e aí vira meio terra de ninguém. E aí eu ia te perguntar nesse sentido também, porque de um lado tem a galera achando que você tá comentando NFL e não tá militando o suficiente, porque não tá fazendo um tanto de ressalvas que não é sua obrigação fazer. E do outro tem o tradicional machismo tóxico dos esportes, e não, os esportes americanos não é diferente, da galera que se esconde atrás de perfil de rede social para poder ser machista, misógino, preconceituoso e tal. Você acha que isso também afasta, que tem bastante mulher que gosta do esporte, que acompanha, mas não se vê motivada a participar mais, a produzir conteúdo de repente, porque tem esse hate? Você, pessoalmente, já sofreu hate nesse sentido também? Ou você acha que não? É que falta mesmo mais divulgação para a galera abraçar mais gente, quando estatisticamente tiver mais mulher acompanhando, naturalmente também vai ter mais gente produzindo conteúdo. Por incrível que pareça, assim, sobre essa questão da bolha e tudo mais, realmente eu não faço parte e prefiro não fazer, porque o objetivo do meu trabalho é falar sobre o esporte. Eu não quero enaltecer fulano de tal e deixar de enaltecer fulano de tal, porque ele é amigo ou não é meu amigo, ele faz parte da bolha, ele não faz parte da bolha. Lógico que tem gente que a gente enaltece porque gosta do trabalho, tem gente que a gente não enaltece porque não gosta, ponto. Aí é uma questão de opinião, nunca você vai ver, nem no meu Twitter pessoal, que é quase inútil, muito menos no da página, eu hateando ou eu questionando algum post de alguém, porque eu acho que esse não é o objetivo. Eu acho que você faz um desserviço quando você faz isso. Ainda mais você sendo criador de conteúdo, você mais do que ninguém tem como se colocar na pele da outra pessoa para saber se um comentário, algum meme, alguma coisa acaba sendo mais um desvalor para o trabalho daquela pessoa do que qualquer outra coisa. Com relação a sofrer hate e tudo mais, acho que eu não sofri tantos hates por ser mulher. Eu já sofri hate por causa dessa questão de não militar. Porque você fala que é uma página de... Porque antes era o Girl Power, de empoderamento feminino, a Pink Zone... Não, minha página não é de empoderamento feminino. Minha página é de um esporte chamado futebol americano, especificamente NFL, criado por uma mulher. Ponto. O fato de ter Girl Power, o fato de ser Pink Zone ou qualquer relação, por fato de ser rosa, não é por uma militância, não é uma página feminista. É uma página de esporte em que é uma mulher que fala sobre isso. Eu não vou militar na minha página. Se eu quiser militar, eu crio uma página de militância, eu crio uma página, ou eu vou num protesto, ou eu participo de uma ONG, eu faço alguma coisa para fazer um serviço para a sociedade neste sentido. Mas, por incrível que pareça, eu sofro mais hate de mulheres do que de homens. Por incrível que possa parecer. Pelo menos no que diz respeito à NFL, os homens aceitam muito mais mulheres falando sobre esporte e fazem comentários menos misóginos e preconceituosos ou agressivos do que outras mulheres. Então, eu acho que é meio complicado, porque foge um pouco só da questão do machismo e começa a ser mais uma questão, talvez, de concorrência, sabe? Eu não gosto porque ela cria um conteúdo e aí... Sei lá, eu realmente não consigo saber o que passa na cabeça da pessoa, enfim. Ou se é só uma questão de, eu acho que por ser mulher ela deveria se meter em treta e ela não se mete, então eu já acho que ela não se posiciona, então eu não gosto do conteúdo dela. Bom, sinto muito, é só deixar de seguir. Eu já fiz isso várias vezes, não gosto do conteúdo, mas enfim.
por incrível que pareça, a maioria dos ataques que eu sofri veio de uma mulher, o que torna tudo mais doloroso, eu vou ser sincero, porque você não tem a desculpa do machismo. É só hate. É hate pelo hate, é hate por não ir com a minha cara, é hate por não gostar que eu não milito, entendeu? Ou porque eu não sou treteira, porque eu não me envolvo em treta dos outros, por mais que envolva amigo meu, eu no máximo vou chegar no WhatsApp e falar, pô, o cara foi sacana com você, tal, não sei o que, mas eu não vou expor isso, eu não vou usar a minha página, porque eu acho que tem muita gente que me segue que quer saber do esporte, ela não quer saber com quem eu tô brigando. Isso não importa para a vida dela. Entendeu? Então, infelizmente, no meu caso, são situações assim. Mas tudo bem, o bloqueio tá aí feito para isso, né? Eu não tenho problema nenhum de perder seguidor e virar e falar assim, ai, filha, sinto muito, ou filho, tchau, bênção, tá bloqueado e, sabe, o meu sossego vale mais do que ter 4.001, sabe? Seguidores. Então, tem coisa que às vezes a sanidade mental da gente vale mais. E hate por torcer pro Eagles, você já sofreu? Cara! Aí, se não sofrer, hoje vai ter. Hoje vai ter. Se não Cara, ter, vai ter. Agora é a hora da inauguração vai ser agora. É porque eu sou uma pessoa que, é aquilo que eu falei, eu sou mais crítica com o meu time do que sacanear o time dos outros. Então eu não sou uma pessoa que sacaneia o time dos outros. E por incrível que pareça, a Emanu, que fazia boa parte, fez o YouTube comigo e tudo mais, ela era torcedora do Cowboys. Então assim, se eu conseguia conviver com uma torcedora do Cowboys sem problemas... Nossa Senhora! Então eu realmente não chego a... As pessoas não me zoam tanto assim por ser torcedora do Philadelphia. Tem uma zoeira ou outra, uma brincadeira e um negócio assim, mas é um negócio muito de boa. Acho que justamente por eu não ser aquele torcedor sacana, fulano, seu time, não sei o que, não sei o que. Eu tô mais preocupado com o meu próprio time, com as merdas que meu time já faz, para apontar o dedo pro outro, entendeu? Então, até que é bem de boa. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Talvez se eu torcesse pro Patriots seria pior, né? Aí essa parte que você falou igual eu falei da bolha do Twitter, da NFL Twitter, o nosso coach Batata concordou aqui no chat que realmente, dependendo de quem você não silenciar ali, de quem aparecer sugerido para você se envolve numas tretas de ADMs, de páginas de torcedor, um negócio assim inacreditável, inacreditável. Os caras incorporam, né, uma relevância como representante de uma torcida e se acham no direito de atacar outra, é um negócio assim. Fora que depois você vai descobrindo, conforme você vai vivendo no fantástico mundo da NFL, do Twitter, principalmente, você vai descobrindo que existem pessoas que têm muitos seguidores porque fazem isso. Então é quase que profissional, entendeu? Então, exato. Então você dar mais trela para isso é você só alimentar uma coisa que, entendeu? Então às vezes eu prefiro, por isso que eu falo, eu prefiro bloquear e, mano, benção. Não vai com a minha cara, não vai. Também não tô aqui para agradar. Nem Jesus fez isso, né? Vamos combinar. E aí, do mesmo jeito que você já tem essa opinião formada por conta de estar participando frequentemente, ter esse conhecimento mesmo de cada rede. Tá no Instagram, tá no Twitter, tá no TikTok, tá no YouTube, tá no... Até onde, né? Todos os lugares. Threads. Tava tentando lembrar, falhou. Threads, que é novo ainda, falhou. Vai. Achou a lâmpada mágica, saiu o gênio e falou assim: a partir de hoje você só tem um pedido. Só pode escolher uma rede, vai acabar o resto todo. Qual que você escolhe? Cara, eu particularmente... primeiro que o Twitter é a primeira a ser riscada, porque realmente o Twitter foi uma das... Tirando o Threads que veio agora, né? E o TikTok, óbvio que eu não sou tão jovem quanto eu aparento para ficar fazendo assim e tal. Até eu descobrir como usar essa rede. O Twitter é a que eu menos gosto de usar. Como eu tinha comentado, eu gosto para obter informação, mas eu não gosto de usar ela, porque eu acho o ambiente muito tóxico. Então, se eu for escolher, para mim, é o Instagram. Não só por uma questão de não ter tanto essa facilidade de você hatear a pessoa, não sei por quê. Eu não sei se é porque você não consegue dar o repost tão fácil, né? Aquelas coisas e tal que talvez o Twitter te facilite, mas também por você ter que criar uma arte. E isso é um negócio que é quase um hobby, assim, para mim, sabe? Essa parte de você criar, de você fazer o design e tal. Então, eu gosto também. Então, se eu fosse escolher, para mim, o Instagram é a mais fácil.
a parte visual que você tem. Então, para mim, o Instagram é mais legal. Dani, você acha que até pelo tempo que você já vem acompanhando aí a NFL, o futebol americano, você acha que a gente está num ritmo de crescimento contínuo do esporte, ou você acha que não, que a coisa não é bem assim? Cara, eu acho que sim. Até mesmo hoje eu vi um post do Drew Brees lá em Paris, com a NFL de Paris, por conta daquele programa de mercado global, né? Que a NFL faz e está fazendo, no caso do New Orleans Saints, é a França, assim como o Miami Dolphins escolheu o Brasil. Então eu acho que só tende a crescer justamente porque a própria liga faz isso, sabe? Apesar de ser a liga que mais lucra, se a gente for parar para pensar em âmbito mundial, ela é uma das que menos tem difusão, né? Se for comparar com uma NBA, por exemplo, até mesmo com o beisebol, até mesmo com outras ligas e tudo mais. Então, eu acho que... E eu cheguei até a comentar isso uma vez num videocast que eu participei. Acho que a gente na NFL tem uma certa dificuldade justamente por o futebol americano não ser um esporte olímpico, o que dificulta mais essa difusão no âmbito mundial. Talvez o flag facilite um pouco mais, mas eu acho que só tende a crescer porque a liga faz isso. A liga não quer ser uma liga exclusiva americana. E eles já fazem isso há muito tempo, com esses programas de intercâmbio de jogador e tudo mais. Então, acho que a liga, de uma forma um pouco mais devagar do que outros esportes, mas eles estão começando a entender que o mercado internacional para eles é muito, muito, muito vantajoso, cara. Então, eu acho que só tende a crescer cada vez mais. Eu quero mais que venha, entendeu? Se for para vir um jogo bosta também para o Brasil, que venha, não me importa, entendeu? Pode ser, sei lá, Cardinals e... Gostar, eu gostaria, eu só não acho que vai acontecer. É diferente. Não, tão cedo eu acho do mesmo não. jeito que tem gente aqui no chat que não acredita em tank, essas paradas assim, o Magal não acredita no jogo da NFL. Eu não acredito. Espero que eu quero. Magal, eu tenho informações exclusivas de bastidores, um furo de reportagem. Não, mentira. Segundo fontes. Sources. Já ouvi dizer que a NFL já tentou sondar, principalmente o pessoal do Maracanã, né, para poder fazer o jogo. Obviamente, por ser gringo e tudo mais, vai ser no Rio. Por mais que a gente queira que seja em São Paulo, não vai ser. Vai ser no Rio de Janeiro. E já ouvi dizer que existiu uma certa sondagem por parte da NFL para ver jogos no Brasil, para fazer no Maracanã. Chegou-se a conversar com os dirigentes do Vasco, que, se eu não me engano, na época era meio que o time que estava ali como mandante no Maracanã. Não entendo muito de futebol carioca, tá? Esse é o que me falaram, uma pessoa do Rio de Janeiro, do RJ. E aí acabou por vários problemas, por ser um estádio público e tudo mais, uma questão burocrática, e isso acabou sendo deixado de lado. Então, assim, não é que nunca existiu, só que existe uma burocracia envolvendo justamente por essa questão de não ser um estádio privado. E, porra, vamos combinar, vai. Por mais que eu gostaria que fosse aqui no Allianz, que é do lado da minha casa, não, vai ser no Maracanã, e tem que ser no Maracanã. É um estádio de referência, Rio de Janeiro, para a galera que é gringa, tem uma pira em cima disso. Então, faz total sentido. Mas a grama é natural, as diamantas ficam mais felizes quando a grama é natural do que sintética. Exato. Então, assim, existe essa possibilidade, não sei quando, mas já existiu aí uma certa conversa. Vamos ver, talvez com o tempo a coisa desenrole, né? Com esse investimento mais forte que o Dolphins está fazendo aqui no Brasil, a coisa comece a desenrolar mais, entendeu? Então, eu acho que já é uma vitória a gente ter um time que quer ampliar seu mercado aqui. Então, vamos se contentar com isso por enquanto. O Dolphins precisa botar alguém dentro da prefeitura do Rio. Esse que é o negócio, entendeu? É nós, chama nós que eu desço para lá, é nós. O cara para agilizar ali, entendeu? O cara para fazer o corre, sabe? É isso que está faltando, eu acho. Fazer essa ponte, né? De uma forma. Agora, os meninos da NFL Brasil são boa parte do Rio, né? Então, assim, pode ser que a coisa comece a
Pois é, porque se tivesse um negócio muito business, assim, isso não é muito a cara do Rio, entendeu? A cara do Rio é, pô, você conversou com um cara, o maluco vai facilitar para você. Bebe uma cerveja. Bebeu cerveja, entendeu? Tem que ser mais que eu falo para resolver logo isso aí? Com quem que eu falo para resolver? Essa é a frase que está faltando nas reuniões. O prefeito... Deixa eu mergulhar. Com o Dudu Paz é um pouco mais fácil. Deixa eu mergulhar aqui no chat aqui, porque parece que eu e o Arthur a gente está fazendo uma dobradinha aqui, mas a gente nem conversou isso antes, não. A pergunta que ele coloca para você é que se você fosse não fosse torcedor do Eagles, para quem que você torceria? E aí já deu polêmica aqui, porque o senhor dos games está falando que se ele não fosse Eagles, seria Bengals, e que o Arthur acha que você não seria torcedora do Cardinals. Aproveita, fala o time que você torceria. Não vale o Eagles, né? E porque é o Dolphins, e já emenda com a expectativa dos Eagles para essa temporada. Dá para repetir Super Bowl com um final diferente ou você acha que não? Cara, se eu não torcesse para os Eagles, com certeza eu não torceria para os Cowboys. Mas eu acho... Nossa, cara, é meio difícil, mas assim, tem alguns times que a gente sempre simpatiza, não tem como. Eu acho que... Eu vou te dar uma dica. Algumas dicas. Não escolha time vermelho, não escolha time verde e nem de passarinho. O resto vale tudo. Então, o problema é que eu não escolheria um time verde, não escolheria um time vermelho, mas porém escolheria um time de passarinho, e não é o Baltimore Ravens. No caso, eu gosto muito do Seattle Seahawks, mesmo agora não, esse aí não é de passarinho, não. Eu já falei isso com o Flávio Anansi. O Seahawks não existe. Mas o pássaro cardial também existe, né? Mas o pássaro cardial também não. O Cardinals é um canarinho. Mas o Cardinals já é vermelho. Ele já tá fora, já estaria fora do meu coração. O Seahawks ainda tem um pezinho que pode colocar. O Seahawks, eu gosto muito do Pete Carroll. Cara, eu gosto bastante dele. Por mais que eu faça a minha culpa aqui, de eu ter considerado que talvez o péssimo desempenho do Seahawks no último ano da era Russell Wilson fosse um pouco culpa de Pete Carroll, mas com a saída dele paguei minha língua. E, cara, eu gosto muito dele, eu gosto muito do estilo de jogo, eu gosto muito da energia dele no campo, para um cara de 70 e tralalá. Então, eu gosto bastante, simpatizo bastante. Talvez eu seria Seahawks. Ainda ali, né, mordiscando um pouco de verde, porque aquele uniforme verde de limão deles é a coisa mais linda, né? Vamos combinar. É meio que eu não sei se o Eagles é um Seahawks da Shopee ou é o contrário, porque um passarinho é verde também, entendeu? Só tá uma costa. O Seahawks é um Eagles do litoral, um Eagles praiano. Um Eagles praiano. Mas lá não dá para ir na praia, né? No caso, não mas praia lá é só para você refletir sobre a vida. É para você ir para frente da praia, cruzar o braço. É para você fazer um vídeo à la Tom Brady, né? Estou me aposentando. E obviamente, eu amava o Pete Carroll até ele tomar a decisão mais... Sei lá. Eu não vou falar que é uma decisão idiota, porque é uma decisão idiota pra caramba, que é passar a bola ao invés de entregar pro Marshawn Lynch e ser campeão no Super Bowl. Mas não foi, a culpa não é dele. Ele é o head coach. Pergunta pro Batatão aqui, a culpa é do head coach, sempre. Mas outro dia eu vi uma história, não me pergunte aonde que foi no Twitter, mas não me pergunte quem foi a fonte, que falou justamente que essa opção do passe, existe essa teoria da conspiração, seria para o Russell Wilson ganhar como MVP, porque ele teria mais o touchdown da vitória e tarará. Então existe essa teoria da conspiração. Gostamos aqui de teoria da conspiração, hein? Aqui a gente bota a lenha. Exato. E a justificativa dessa chamada foi por conta disso. Não foi um erro. Foi tentar valorizar o seu quarterback ali para ele ganhar o MVP, blá, 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 blá. E, bom, deu o que deu, obviamente, o final a gente já sabe. Né? A partir de hoje, para mim, essa é a versão oficial que vale. Foi para isso que foi feito o passe, e ninguém me convence do contrário. Inclusive, muita gente não sabe, mas o etc. é excelente teoria da conspiração, no nome do podcast, tá? Tá no lugar certo. E a piada que eu mais vi essa semana foi o maluco lá falando que finge que a comunicação cortou, que ele é o coordenador ofensivo do Seahawks. Alô. Gente, imagina, vamos passar essa bola. Não, entrega pro Machão. Gente,
Entrega pro Marshall. Não! É muito legal. É igual a minha comunicação cortou minha conexão na internet aqui, e aí eu preciso perguntar para saber como que eu conduzo. A Dani já respondeu a expectativa para os Eagles desse ano. Ainda não tá fugindo. Eu fui dar uma voltinha e... Ela já falou que cara, não. Olha, que esse ano não vai repetir, que deve o Giants ganhar a divisão. Ela falou que eu não gosto de zicar, mas considerando que o time sofreu poucas alterações no elenco e tudo mais, isso é uma grande vantagem em comparação com o Super Bowl de 2017, ali, 2016, 2017, que a gente venceu, mas depois o time praticamente todo se desfez. Então, eu vejo o Eagles como um dos favoritos, independente de ser a torcedora ou não, justamente por manter uma constância no elenco e conseguir melhorar, né? Eu, para mim, acho que a gente fez uma excelente jogada naquele draft de ter pego o DeAndre Swift dos Lions em comparação ali com o que a gente tinha. Então, acho que tende a funcionar. Gosto muito do Devonta Smith, gosto muito do Jalen Hurts, gosto do Dallas Goedert, apesar dele não ser um excelente tight end, mas quando a bola vai para ele, ele consegue cumprir a sua função. Então, acho sim que o Eagles tem chance de seguir bem nos playoffs. Lógico, vai depender muito do que a gente vai ver, principalmente vindo do 49ers, né? O que vai acontecer nos 49ers, até porque a gente não pode esquecer que eu também não vou fazer o papel idiota de falar que aquela final de conferência a gente ganhou por mérito nosso. Não, a gente teve uma sorte, porque na verdade é assim, futebol americano, quando você é um time bom, excelente, você tem 50% de competência e 50% de sorte. No caso dos Eagles, na final de conferência, foi isso. 50% foi competência, os 49ers eram também muito competentes, e 50% foi sorte por conta das lesões que se sucederam ali e aquela lambança que acabou virando a questão do quarterback no time de São Francisco, tá? Assim como no Super Bowl, 50% no caso para a gente ter perdido foi azar. Aquele fumble nos custou muito caro, etc, etc, etc. Então, e sorte do Mahomes, que apesar de lesionado, conseguiu, sei lá, mano, não sei que caramba de pó mágico que esse homem usou. Drogas. E ele jovem, Então, conseguiu jogar muito bem. Enfim, foi sorte da parte deles a gente ter feito uma jogada muito, muito, muito ruim e ter perdido de besteira. Eu não quero zicar, não, mas trocar os dois coordenadores, mais o fator ressaquinha pós-Super Bowl, que não conseguiu parar em pé, então pode falar que a culpa foi do gramado, porque o velho que cuida da grama não regou a planta direito lá, e aí... Então, mano, o gramado foi cuidado 2 anos, entendeu? Eu acho que ano que vem pode voltar, vai pro Super Bowl de novo, vai manter a base, mas esse ano essa ressaquinha desse vice vai bater lá em Filadélfia. Sem querer zicar, tá? Porque eu sou aqui imparcial e plenamente coerente. Muito, tá vendo assim, imparcialidade assim, tá bem nítida. Aqui não tem clubismo, no NFL, etc, não tem clubismo, tá?